Eu vou começar a gravação, gravando no computador. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer hoje aqui? Eu trouxe um conteúdo sistêmico junto com o exercício. A gente vai fazer um exercício, uma meditação no final. Esse conteúdo ele já vai ficar disponível para quem vai para o programa avançado do empreendedorismo sistêmico. Vocês que estão aqui vão participar da semana. É uma semana gratuita, onde a gente tem a oportunidade de se conectar a um grupo de pessoas, entregar um conteúdo de valor. Sempre importante que a pessoa, ela com aquilo que ela saia, ela consiga aplicar, né? Ela consiga aplicar algo e levar. E aí, na sexta-feira, eu vou ofertar para vocês quem quer seguir comigo. E lá eu vou explicar direitinho o que é o programa, qual é o objetivo dele, mas ele é um programa para empreendedores, para quem já tem um negócio ou quem ainda não tem um negócio. A gente vai ter um módulo lá exclusivo ajudando na estruturação do produto. E quem já tem vai poder reciclar, vai poder lapidar, porque às vezes a pessoa quer mudar alguma coisa no programa dela, porque isso interfere diretamente na venda, certo? O que eu estou de verdade entregando e como eu estou apresentando aquilo. E depois, movimentos estratégicos mesmo, né? Como é que eu me posiciono na rede social, como é que eu vendo. Porém, tudo com movimentos sistêmico. Então, é visão sistêmica, então a gente vai estar sempre olhando para as dinâmicas ocultas, o que está por trás, e não necessariamente, se me falta estratégia, você vai ter. Se te falta força de ação, aqui na força de ação, visão sistêmica e autoconhecimento, exercícios de autoconhecimento para destravar a gente. É assim que eu estou chegando, né? É assim que eu estou chegando. Então, eu já vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, mas antes, vamos fazer o seguinte. Quem está aqui, então assim, ó, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, assim, eu estou hiper feliz de estar com vocês aqui, está nascendo, né, esse projeto em grupo agora com a visão sistêmica. Depois no final eu posso falar um pouquinho já de estratégia dos meus produtos, tá? O que vocês tiverem para perguntar eu vou contar aqui para vocês, porque percebo que estamos na mesma jornada, né? Na mesma jornada. Então, como empresários ou como empreendedores, independente do movimento que a gente está fazendo. Então, eu estou muito, muito feliz, muito honrada. A gente colocou esse encontro extra aqui, né? Porque oficialmente começa na segunda. Então, gratidão de verdade, que possa ser um encontro bom para todos nós aqui. O que eu quero saber? Vamos começar aqui o seguinte, ó. Quem aqui já é constelador ou consteladora? Que vem muitos consteladores. Isso, só levanta a mão, só para eu me conectar a vocês. Quem já constela? Legal. Aí, quem quiser ir andando aí nas páginas, ó, para a gente ver, para a gente se conectar o nome das pessoas, a quem está aqui. Então, a gente tem aí, a maioria de nós está com a... Legal. Quem aqui trabalha com desenvolvimento humano? Não só com constelação, mas utiliza outra, empreende na área de desenvolvimento humano, não necessariamente em constelação, usa a constelação também, né? Como eu. Oi, Eli, lindona, agora que eu te vi. A Eli é minha terapeuta, é quem cuida de mim, da minha energia. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Olá para todo mundo. Cadê? Legal. Quem aqui trabalha com treinamentos? Quem aqui trabalha com treinamentos em geral? Quem aqui trabalha com treinamentos? Está conectado a corporativo? Dani? Corporativo, Tomás? Legal. O Márcio? Oi, Márcio, bem-vindo. Bacana. Quem aqui é empresária que tem produto físico? Produto físico. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Silvia. A Tati, lindona, tá aí. Tati, bem-vinda. Legal. Aí aqui, Nairan. É Nairan? Nairan levantou a mãozinha? Legal. Então, falei certo o nome. Bacana. E quem aqui empreende, só que não é em produto físico, tá no empreendedorismo digital e trabalha com outro segmento. A Ellen. Quem aqui trabalha? A Lea Vanzo, a Carla, a Aline, a Ingrid, muito bem, a Joyce. Bacana. Algumas pessoas não levantaram a mão, assim, então eu não perguntei. Tânia Cardoso, Tânia Cardoso, conta você. Abre o seu microfone. Olá, bom dia.
Eu já estava sentindo que eu não estava aqui, né? Eu sou funcionária pública, né, atualmente, e tô num processo de transição para a área de ajuda, né? Inclusive, estou lá me formando com o professor Hilário Trigo, né, na Escola Vida, e outras áreas, né, de alinhamento energético, tarô. Eu estou nesse processo de transição, já estou engatinhando ainda, né, nessa parte Muito bem. Então, aqui, de criar visão. quem, como disse a Tânia, gratidão. Tânia, está em transição. Alguém mais aqui? Ainda não estou. E nenhum desses que você falou, Nairan, tá. Estou em transição. Bacana, bacana. Então, acho que quando a gente fala transição, incluímos todos. Alguém que eu não falei, que não se encaixou, e nenhum outro aqui quer falar? Mais alguém? Não. Vou escrever aqui. Tem uma empresa de alpinismo industrial, muito bem. Muito bem, bacana. E de vez em quando façam isso, né? Podem colocar coisas no chat do que vocês fazem, pode colocar para que vocês tenham contato aqui. Estou no dentista, alguém está no dentista, tá bom. Bom, então, acho que já dá para a gente fechar a sala, a gente vai começar a meditação. A Leda está chegando. A gente vai começar a meditação. Silvia linda, tô te vendo aí. Com o seu cachorrinho, a sua cachorrinha. Eu tô vendo, eu tô te vendo. A Neila, terapeuta integrativa. Estou na primeira formação em constelação. A Sandra, hipnoterapeuta, tendo presencial e online. E quero ir para o digital com cursos. Muito bem. Muito bem, muito bem. Uma coisa que eu percebi e que ela foi muito importante para mim, por isso que eu estou muito feliz de ter trazido para a mentoria de negócio a visão sistêmica, é que hoje nós temos excelentes estratégias para trabalhar. O Brasil, em termos de marketing digital, a questão dos profissionais de conteúdo, nós somos um país muito avançado, né? Então, quando os brasileiros são muito bem vistos nos Estados Unidos e na Europa, né, nesse quesito. Então, realmente, nós temos bons professores dentro desse segmento. Só que muitas vezes o que acontece? Eu não tenho força de ação para seguir. Eu não quero gravar o vídeo. Eu não quero fazer esse negócio de Instagram. Meu Deus, será que esse produto que eu estou entregando, será que de verdade ele vai fazer diferença para as pessoas? Então foi aí que eu me encaixei, né? Mas eu me encaixei porque eu também vivi isso, né? Então eu fui buscar um caminho de solução para mim e dentro desse caminho de solução eu fiquei em 2019 muito como se diz, eu aprofundei nisso, né? Eu fui olhar muito para as minhas questões, e aí em 2020 a visão sistêmica foi chegando para mim, para o meu negócio, né? Então ela chega e ela agrega valor, né? A Alessandra, mentora de negócios, a Alessandra coach, a Alessandra empresária, a Alessandra empreendedora, a Alessandra vendedora, né? Foi bem interessante. Trabalho com técnicas, tá? A Access Consciousness, falei certo? É isso, então tá bom. Então eu vou fechar a sala. Fiquem de olho aí, se por um acaso alguém cair e se alguém cair, vocês vão ter que me avisar aqui. Deixa eu ver se tem alguém que está precisando entrar. Pronto, eu vou pegar aqui, vou pegar os últimos aqui, ó, os últimos que estão com dificuldade de entrar e já vou mandar aqui e a gente já vai começar. Então, aqui. Pronto. Aqui. 9h53. Aqui eu vou mandar. Aqui também. Pronto. Esses outros aqui, aí já passou do horário. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Para a gente fechar os olhos, para a gente poder fazer uma conexão com o campo.
Então, nós iniciamos com uma respiração profunda, onde a gente inspira pelo nariz e expira pela boca. Uma respiração um pouco mais profunda. E eu convido vocês para irem relaxando o seu corpo, para ir chegando. O corpo é nosso instrumento de trabalho aqui. Ele nos informa, a gente entra em conexão com uma informação e o corpo automaticamente ele diz algo. Então, um dos pontos da visão sistêmica é a gente aprender a conversar com aquilo que o corpo conversa com a gente. Pensamentos vêm, pensamentos vão, e a gente vai aprendendo a acalmar. Alguns aqui já têm essa habilidade, outros estão desenvolvendo. À nossa frente agora, uma grande bola de luz dourada. E quando inspiramos, essa luz, ela toma todo o nosso corpo, ela preenche o nosso corpo de luz. E quando expiramos, nós vamos para dentro dessa bola de luz. E agora eu quero te convidar a avistar dentro dessa bola de luz à sua frente, a sua mamãe e o seu papai. À sua frente, à nossa frente. A nossa mamãe e o nosso papai. Atrás deles estão os nossos avós. Atrás dos nossos avós, os nossos bisavós e tataravós. E aí, de repente, a gente percebe que há uma multidão de pessoas dentro dessa bola de luz. Esse é o nosso sistema. Nós fazemos uma reverência a todos eles, pois graças a eles que nós estamos aqui. Muitas lutas, muitos desafios, guerras, atravessar oceanos. Uma vida com muito mais desafios. Fome, violência. Até que pudéssemos hoje estarmos aqui. Nós fazemos uma reverência. Nós sentimos a força da nossa ancestralidade e daqueles que estão aqui com nós. E nós avistamos que há mais pessoas. Agora estamos vendo nossos tios, nossos primos, incluímos nossos relacionamentos, incluímos o que de alguma forma os que não puderam estar, chegar, os abortos, incluímos aqueles que são de fora e que, por força do sistêmico, também fazem parte. E nós olhamos para os que vieram depois e também para aqueles que virão. Então, essa grande bola de luz, ela é tomada por muita gente. É muito grande. E você pode olhar para tudo isso, sentir tudo isso. São todos os seus, são todos os meus. E acima dessa grande bola de luz dourada, há o campo de infinitas possibilidades, há o campo informacional. Lá estão nossos projetos, lá estão as empresas, é de lá que a gente faz downloads, download de criatividade, download de algo que eu quero fazer, que há uma conexão, downloads que precisam descer porque contribuem com a vida de outras pessoas, tudo já existe. E a gente se coloca disponível,
para receber um insight hoje, nos colocamos disponíveis. E desse lugar, aí a gente pode ir voltando, como se a gente voltasse a se conectar à cadeira, o local que nós estamos sentados. E desse lugar, à nossa frente, todos os nossos professores e mestres, todas as pessoas que contribuíram, todas as pessoas que vêm contribuindo com ensinamentos, livros, cursos, mentorias, de alguma forma, pós-graduação, o que você entende? Pode ser que seu pai e a sua mãe estejam aí à sua frente também, seu avô, tudo bem. É uma conexão com todos os nossos professores e mestres e com toda a linhagem espiritual deles. Nós agradecemos ao conhecimento que vem atravessando aí de eras em eras, eras e eras, o conhecimento que vem sendo liberado, que vem sendo disponível. A gente também agradece. E desse lugar a gente vai voltando a se conectar com o nosso corpo, no aqui e agora, num lugar bonito, de muita gratidão, num lugar de força, num lugar de amor e num campo relacional. Relacionamento é a palavra-chave. Quem se relaciona bem já está no campo do sucesso. Quando se sentirem bem, podem abrindo seus olhinhos. Muito bem, muito bem. O que mudou? O que mudou? Sente aí o que mudou em você. Da hora que você chegou e depois da meditação. Algo mudou. Fica com isso. Bom, então vamos começar. Deixa eu organizar aqui a sala. Deixa eu fechar. Para a gente poder começar. Pronto. Bom, vamos lá. E qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje... Deixa eu abrir aqui minha sequência para eu não perder nada do nosso conteúdo. Nosso tema de hoje é o sucesso no empreendedorismo tem a cara da mãe. O sucesso no empreendedorismo, o sucesso nos negócios tem a cara da mãe. Ah, deixa eu colocar... Vocês estão me vendo grandona? Tá me vendo grandona? Então tá. Então agora, a partir daqui, a gravação fica assim. Deixa eu fazer a marcação. Pronto. Então, o sucesso no empreendedorismo tem a cara da mãe. E afinal, né? O que quer dizer isso nos negócios, no empreendedorismo? E aí eu tenho que começar contando, né, um pouquinho de mim, como é que eu cheguei até aqui. Meu nome é Alessandra Camilo, eu sou mentora de negócios, hoje por meio da visão sistêmica. Então, esse movimento, ele chega nos meus negócios a partir do início de 2020, porque no final de 2018 foi quando eu entrei em contato de forma mais forte, né, com as constelações sistêmicas, né, e com a visão sistêmica, né, com a filosofia sistêmica, que a gente vai aprendendo que mais importante do que o ponto da intervenção, né, de uma constelação em si, é quando a gente cresce com os conhecimentos. Então, quando eu chego nesse movimento, uma pessoa que chega bem forte para mim é o professor Hilário Trigo, e eu sou aluna, né, da escola Vida, e depois chega o professor Décio e a professora Wilma, então para a parte de negócio eu também estou em processo de formação lá com eles. A professora Olinda Guedes também faz parte, e o professor Luiz Henrique. Esses são os professores que estão mais fortes aqui para mim. E vou ter a oportunidade, agora em fevereiro, de participar de um curso com a Sophie Hellinger, né? E a gente sabe o quão importante é a gente honrar as fontes, né? Honrar o que veio antes, todos que estão contribuindo e que estão ajudando com o nosso crescimento. E o que eu aprendi quando a visão sistêmica chegou para mim? Eu aprendi que naquele momento, muito do que eu sentia, e o que eu sentia, eu falava, caramba, eu tenho conhecimento, eu trabalho muito, eu tenho resultado,
mas parece que era para minha vida estar mais leve. Parece que eu poderia ter, inclusive, mais resultados do que esse que eu tenho. Então, eu comecei a questionar isso, né? Será que é algo em mim? Será que é algo na minha postura? Algo na minha forma de agir? E aí, eu já passando por vários processos, eu montei a minha empresa, eu saí do corporativo em maio de 2013, então eu tive uma consultoria, depois eu tive 2 empresas físicas, né, 2 clientes da minha consultoria, eu passei a ser sócia deles. Em 2016, eu vou para o mundo online e vou me desfazendo das outras empresas e vejo um grande campo de oportunidade dentro do online. E assim foi, só que eu entrava, parecia que eu movimentava 2 anos e entrava num platô. Aí isso comecei a me questionar dentro disso. E quando a visão sistêmica chega no final de 2018, né, chega mais forte, eu começo a ligar os pontos. Eu começo a compreender, né, determinados movimentos. E nesse momento eu vi o quanto eu era uma mulher fora do meu lugar, fora da ordem. Muito salvadora em relação às coisas, muito julgadora, muito crítica, muito dura, com uma energia masculina completamente, sabe, lá nas alturas, tudo muito aflorado. Então, eu via que eu perdia a energia, né? E um dos pontos era o fato de eu estar fora do meu lugar. E é bonito que, quando a gente está trabalhando, né, com empreendedores, esse é um dos primeiros ajustes que são feitos. E aí a gente começa a sentir leveza. Porque o que a gente aprende com Bert Hellinger? Que quando nós estamos no nosso lugar, desse lugar a gente tem força. E fora outros movimentos, né? Hoje a gente vai falar do tema da mãe, e eu venho me conectando muito a essa coisa, esse movimento do amor interrompido, né? Então, quando a gente olha para questões que tiram a força de ação do nosso movimento na fase adulta, o que acontece? Ou a gente vai olhar para o amor cego, então, como que foi a nossa conexão com os nossos pais, ou a gente vai olhar para as lealdades invisíveis. Quem do meu sistema eu posso estar nesse momento mostrando, replicando algo de alguma forma, e que eu preciso, através da visão sistêmica, através de uma constelação, de uma intervenção ou do conhecimento, liberar isso em mim, tá? Eu vou tomar cuidado aqui para eu ir falando bastante, né? Para eu não colocar muita informação no campo, nem muita informação para vocês, para eu não sair do essencial. E aí, outra coisa que eu estou sentindo que vai nascer, inclusive, aqui na turma, né, do programa e também na Semana do Empreendedorismo Sistêmico, quando eu olho para a minha história, e muitas vezes conversando com vocês no Instagram, quem aqui tem gente aqui que já constelou comigo, já fez mentoria sistêmica comigo, então eu vi que encaixa quando o Bert conta a história das ovelhas negras. Então você tem uma ovelha negra que ela está dentro do sistema, ela sofre, né, porque ela está vivendo uma lealdade invisível, e você tem aquela ovelha negra que sai de casa, que vai viver um movimento dela. E eu fiz esse movimento, eu saí de casa com 17 anos, foi bem desafiador isso para minha família, principalmente para minha mãe. Naquele momento minha mãe adoeceu, então a gente viveu todo um movimento. Então eu vejo aqui que, como as tribos, né, a gente vai formando as nossas tribos, então eu vejo que quando eu falo assim, a tribo das ovelhas negras, né, as ovelhas que desgarraram, ou as pessoas que são as pessoas que mais têm amor ao seu sistema. Então, as doenças, os vícios, ou as saídas do sistema, a expansão do sistema, está muito ligado às ovelhas negras, né? E por que a vida vai ficando mais leve para a gente dentro da visão sistêmica? Porque a gente vai aprendendo a lidar com as dinâmicas ocultas, né? O que está acontecendo por trás de tudo isso? Então, quando eu vou dando um lugar para tudo isso, algo vai modificando. E aí, quando a gente fala, né, do sucesso no empreendedorismo, o que é importante a gente falar sobre a questão das dinâmicas ocultas? Que várias questões, elas vão aparecer. Então, é como se fosse assim, ó, não é uma intervenção. Eu recebo uma informação, eu percebo que algo me trava e eu vou trabalhando aquilo. Então, a visão sistêmica, ela vira um estilo de vida. Ela vira um estilo de vida para a gente. E várias questões vão se apresentando. E aí a gente vai observando, quem está crescendo dentro da visão sistêmica percebe que, inclusive, os nossos desafios parece que eles vão aumentando, né? Eles vão ampliando. E a gente vai começando a entender por que a gente faz o que faz. Olha que bonito isso, né? Quando eu começo a ter compreensão de por que eu faço o que faço, né? E eu tinha muito essa reflexão. Caramba, esperar 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos
às vezes para chegar um momento que a gente começa a ter uma compreensão sobre isso, né? E o quão isso é importante e quanto isso nos engrandece. E a questão da estratégia, né? Então, o que a gente vê? Muita gente chegando no empreendedorismo e as pessoas saindo. Por quê? Não é que fala assim, não tem espaço para todo mundo, sim. São 173 milhões de pessoas ativas no local onde você pode colocar sua comunicação, que são as mídias sociais. 173 milhões. E muitas vezes, ao longo da vida aqui, da jornada de alguns aqui, você vai atender 200 pessoas, 300 pessoas, 400 mil, depende do tamanho da sua egrégora. Então, sim, há um espaço grande, né? Para todos nós. E eu quero agora que você se conecte a seguinte questão, né? Já coloca isso dentro do seu coração. De 0 a 10, quanto que você quer que o seu negócio dê certo? De 0 a 10, acha esse número aí. O quanto você quer que a sua expressão, para a sua egrégora, não é necessariamente a sua expressão no mundo, né? Você tem um grupo de pessoas que precisa daquilo que você entrega. Se conecta aí e traz um número. E quando você trouxer esse número, coloca no campo também. O que está me faltando hoje? Coragem, consistência, preciso quebrar as barreiras da exposição, preciso lapidar o meu método ou processo, afinal de contas, o que eu vou entregar? Ou para você que está chegando, está na transição, o que eu posso entregar? Vai se conectando a isso, a um número de 0 a 10, o quanto você está, e não tem um número certo ou errado, e o que você entende que possa estar travando você nesse movimento. Coloque isso no campo para gente. Eu tenho um julgamento muito forte sobre mim, e o tal do perfeccionismo, a procrastinação, um pouco, né, do que eu ouço. Então, quando eu vou me conectando a essas coisas, eu sei que não existe esse caminho imediato, porque eu me conecto a um caminho de solução e não a um caminho de salvação. A solução, ela já está aí, ela já mora em você. Os nossos professores, os nossos mestres, quando nós estamos no nosso lugar, estamos disponíveis para receber o que os professores nos trazem. E quando não estamos disponível, a gente estuda, mas não está disponível. E aí eu não consigo aplicar, eu não consigo replicar esse movimento. E aí eu quero contar um pouquinho dessa janela de um ano minha para vocês, né? Se vocês entrarem no meu Instagram hoje, vocês vão ver claramente um ciclo meu de, a cada 90 dias, um novo degrau, um novo crescimento. Então, eu venho dos atendimentos, né? Eu venho dos atendimentos individuais e pequenos grupos, né? Lá desde 2013, sempre atendendo empresários e empreendedores. E aí, quando chega 2020, as constelações, elas chegam para mim, e aí vocês vão ver num movimento crescente lá. Então, eu tenho uma Alessandra que, além de atender como mentora no processo individual e montar pequenos grupos, começa a constelar. Hoje, eu constelo quase todos os dias. Você constela quem, Ale? Eu constelo pessoas como vocês, que me conheceram através das redes sociais, das mídias sociais. O Marcos, que está aqui, é quem me distribui para as redes sociais, ele que cuida de toda essa parte dentro do nosso negócio. E aí entram as constelações individuais, aí entra a mentoria sistêmica, isso tudo veio acontecendo ao longo de 2020. O produto vai chegando, ele vai se encaixando. A mentoria sistêmica, que são 3 encontros, individual. O curso introdutório ao empreendedorismo sistêmico, hoje ele tem 96 alunos, tem pessoas que estão aqui, que estão lá no curso também, e agora vocês estão vendo o novo movimento, onde a gente começa o movimento dos lançamentos, começar a formar os grupos. Então, percebe? Ele é um caminho de crescimento, ele é um caminho gradativo, e que vocês vão vendo lá, que vocês vão vendo no meu canal. Aí vocês vão dizer assim, Ale, mas você falou pra gente que você tá na rede social desde o finalzinho de 2016, e por que isso só tá acontecendo agora? Eu, aqui dentro de mim, do meu coração, sinto e estou vivendo isso, né? Porque também é tudo muito recente, que quando a visão sistêmica chega para mim, quando eu trago isso para minha vida, quando eu derreto e deixo todos os movimentos que precisam acontecerem,
eu vou compreendendo melhor o caminho. Eu sou uma estrategista, eu sou uma mentora de negócio, eu utilizo das minhas próprias estratégias. Então, eu percebo que a cada 90 dias, eu falo muito isso para o Marcos, que um ciclo novo, ele se faz. Cada vez que eu monto um grupo, cada vez que eu atendi um... Por quê? Porque você está no campo, você está fazendo. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu estou na rede social todos os dias, todo dia tem um vídeo, todos os dias tem posts, todos os dias tem stories. Isso é parte de uma estratégia, de um movimento? Sim, é. E isso a gente aprende com estrategista dentro dessas áreas. Eu sou uma das estrategistas que ensina isso, mas eu percebi ao longo da jornada que muitas vezes a pessoa não conseguia fazer o que precisava ser feito. E aí a visão sistêmica, né? Então, não é algo... Eu poderia dar depoimentos aqui para vocês de outras pessoas, mas foi algo que aconteceu comigo também. E eu diria aqui, né? Eu estou falando da visão sistêmica, mas eu diria a questão do autoconhecimento. Quando você vai descobrindo quem você é, o que você veio fazer, que você não precisa ter vergonha do mundo, que esse não é um movimento seu de agora, as coisas começam a fluir melhor. E aí tudo isso se encaixa no tema de hoje, quando a gente vai falar da nossa mamãe. Nós vamos falar da nossa mamãe. Quando a gente fala de sucesso, ou do caminho do sucesso, né, disso que eu estou contando para vocês hoje, de ter uma agenda cheia no individual, nas mentorias, formando os grupos, dando aula, criando cursos, todo esse movimento, eu percebi que esse movimento, ele vem para mim do autoconhecimento, da visão sistêmica, de eu utilizar, eu como mentora de negócio, isso está no meu lastro, isso representa a minha história, então tem momentos que a gente trabalha bem forte essa questão também. Você está de verdade trazendo o seu lastro à tona, ou você brigou com ele, ou saiu do corporativo, brigada, chateada, e por algum motivo eu não estou conseguindo expressar essa minha arte. E aí, quando a gente vai falar de sucesso, a gente não tem como a gente não falar de que a gente está aqui hoje já é um sucesso, né? O nosso nascimento, ele é um sucesso. Estarmos vivos é um sucesso. E isso aconteceu do sim que a nossa mãe e o nosso pai, eles disseram para nós. Independente de quem tenha sido seu pai, de quem tenha sido a sua mãe, houve um sim, e dentro desse sim você está aqui. Então, todo mundo, né? Quantos espermatozoides e um chegou? E esse um somos nós. Então, a nossa vida, e às vezes a gente não consegue olhar para a dádiva que é a vida, né? Então, no momento que está acontecendo ali, o quê? A concepção, né? Todo o movimento está acontecendo ali. E aí, ok, tem a gestação, tem todos os movimentos, mas aí tem... Vou pular algumas etapas aqui para a gente poder, né, ir direto e falar da mamãe. Aí tem o nosso momento de nascimento. Então, a gente está lá num lugar bem quentinho, num lugar bem gostoso, e aí, de repente, a gente tem que sair. E cada um aqui saiu de um jeito. Pode ter sido um parto normal, pode ter sido... Eu, por exemplo, fui fórceps, pode ter sido cesárea, há todo um movimento. E o que vale a gente dizer, né? Que do momento da concepção até os nossos 6 anos de idade, essa é a nossa janela mais importante em termos de vida. Então, o nosso sucesso, os nossos desafios dos 0 aos 6 anos, muitas vezes eles estão sendo replicados hoje. E quando a gente vai trazendo isso à consciência, esse já é, inclusive, um processo de autoconstelação. Quando eu vou dando um lugar para tudo que foi como foi. Então, ok, nós chegamos à vida, a gente nasceu. Depois, logo em seguida ali, a gente já tem um segundo desafio, que é o quê? Mamar. A gente precisa mamar. E aqui eu quero que vocês já comecem a se conectar com as histórias que vocês sabem sobre vocês do 0 aos 6 anos. Esta janela de 0 aos 6 anos é muito importante. Então, aí a gente foi mamar. Alguns foram mamar, outros não foram mamar. Eu mamei por alguns dias no peito. E aí depois, lembra? Durona, salvadora, fui tão assim que nem mamar eu quis mamar. E eu nunca tomei a mamadeira. Eu fui do peito para uma colher, para um copo, porque eu não ia... Olha só que coisa louca, mas quanto vai contando da nossa história. Então, essa é a Alessandra, né? As histórias, os movimentos dela. E aí a gente tem ali também a questão, né, desse desafio que é para a gente, o mamar. Então, a gente já nasce com desafios. E isso para a gente já são movimentos do quê? De sucesso, né? E com quem eu estou vivendo essa primeira experiência? Eu estou vivendo essa primeira experiência, nós estamos vivendo essa primeira experiência com a nossa mãe.
A mãe é a primeira mulher que nós amamos. O nosso primeiro amor, sejamos homens ou mulheres, é a nossa mãe. E também é a primeira pessoa que a gente teme. Então, o nosso amor e o nosso temor, né? Há um movimento ali acontecendo com ela. Então, a gente está nesse processo de aprendizagem. Até que chega um momento, então por isso que assim, ó, a mãe ela traz o que pra gente? A questão da nutrição, da acolhida, da confiança, do sucesso, porque nascer é um sucesso, mamar é um sucesso, essa conexão. Então todo esse movimento, e é com isso que a gente tem que se conectar, de como é que foi esse movimento, porque como ele foi, é um movimento, e como ele está constituído na nossa cabeça hoje. Quais são as histórias? Como que eu tenho? Em qual lugar isso está dentro de mim hoje? E aí chega um momento que a mamãe vai lá e entrega a gente para o nosso pai. O pai é o quê nos negócios? O pai é a força. Força de ação. Quando eu vou para a rede social, quando eu trabalho lá 10, 12 horas, 14 horas por dia, e eu consigo fazer esse movimento, então eu tenho muita força, a minha energia masculina, a minha energia ativa, a mamãe, a minha energia passiva, a minha energia amorosa, mas a energia que me conecta aos meus clientes, a base do sucesso, ela é relacional. Então, como eu cheguei até a minha mãe, como eu me conectei com a mãe, diz muito como eu me conecto com o meu cliente hoje, com a minha audiência, com o meu cliente ativo, com o cliente que eu ainda estou em movimento de prospecção. E tem uma frase bem bonita do Santo Agostinho que ele diz assim, ó, que ele dizia assim, me dê uma criança de até 6 anos e eu mudarei o mundo. Me dê uma criança de até 6 anos e eu mudarei o mundo. E o bonito é que nós, como adultos hoje, a gente sim consegue voltar e fazer todo esse movimento. Quando eu faço esse movimento de cuidar da minha criança. E quando eu cuido da minha criança entendendo o que está tirando a minha força de ação hoje, que através da visão sistêmica eu consigo ir dando um lugar para tudo isso, e tudo aquilo que eu tinha como uma dinâmica oculta, como uma trava, aquilo tudo começa a se apresentar, certo? Um dos movimentos, né, que disso tudo que a gente está falando, é que dentro dos ensinamentos sistêmicos, dentro da visão, dentro dos ensinamentos de Bert Hellinger, é chamado de o amor interrompido. Então, movimentos naturais que eu precisaria ter feito na minha infância, que por algum motivo aconteceu alguma coisa eu não fiz. Então, por exemplo, uma criança que nasce e ela vai direto para a UTI neonatal. O que acontece? Ela perdeu aquele espaço ali, daquele contato. Ali ela viveu um processo de amor interrompido. Uma criança que com 2 anos a mãe adoeceu e precisou ficar internada 1 semana. Nessa 1 semana, por algum motivo, como essa informação corre ali da família, para a criança isso é um movimento. Então, assim, a maior parte, todos nós vivemos em alguma instância, ou quase todos nós, toda unanimidade é burra, mas percebe que às vezes é um ponto, é um dia, é uma janelinha, é uma semana. Então, vários movimentos que para a criança aquilo foi visto como uma separação muito grande. Então, o amor interrompido acontece ali. Pode ser com a mãe, pode ser com o pai também. Pais separados, o pai vai embora, a mãe chateada com o pai, eles não conversam, a criança não consegue chegar até o pai. Então, quando a gente fala de amor interrompido, ela fala assim, ó, quem aqui não teve amor interrompido, levanta a mão. Provavelmente, mesmo que assim, a gente está num grupo de 65, mas se a gente tivesse num grupo talvez de 2 milhões, eu acho que, entende? Sempre, porque isso faz parte da nossa história, e tudo aquilo que a gente vai dando um lugar, a gente vai dando um espaço no nosso coração, e a gente vê isso com amorosidade, isso vai aliviando, isso vai liberando, é aquele momento que a gente fala, nossa, eu estava sentindo tensão e não estou sentindo mais, que é um pouco de quando eu conto para vocês da minha trajetória, a cada 90 dias eu vou indo para um outro lugar, e é meio que um processo natural, mas quando eu olho para aquilo, eu vejo crescimento, porque eu vejo um faturamento diferente, eu vejo quantidade de pessoas que me procuram é diferente, quantas pessoas estão comprando, eu vejo como o resultado das pessoas, como elas estão indicando. Então, eu estou vendo isso no hoje. Então, o que está acontecendo comigo hoje, ele é um movimento repetido.
né? Eu estou repetindo. E para algumas pessoas isso está mais desafiador, ao chegar ao ponto de ser um adulto, ser uma criança que só está vestida no corpo de adulto. Por quê? Porque, digamos que ela está com um movimento muito maior, porque não é um processo, eu vou liberando, eu vou limpando, eu vou conhecendo, eu vou dando um lugar especial. E eu falei para vocês ainda há pouco, né? Cada vez que a gente dá um passo para frente, cresce, vem um novo desafio, vem um novo processo de liberação que está acontecendo, e assim a gente vai amadurecendo, né? E aí eu quero ler uma frase aqui para vocês que eu coloquei no Instagram esses dias, da professora Isabelle, que diz assim, ó: cada escolha traz uma experiência. Cada escolha traz uma experiência. Vocês escolheram estar aqui hoje. Isso vai levar vocês a uma experiência que gera uma consequência. Porque você, depois que você vê, não tem como desver. Então, um conhecimento chegou até você. O que você vai fazer com ele? Então, ele vai gerar uma consequência. Algo eu vou fazer. Inclusive, posso não fazer nada. E depois disso, existe um aprendizado. Eu aprendo com isso. E aí eu vou para um novo nível de consciência sobre algo. Esse é o crescimento da visão sistêmica. Porque na visão sistêmica a gente aprende a dar lugar às coisas. Então, eu fico com conhecimento, eu não trabalho, né? É como quando a gente está constelando, que a gente vai para um lugar vazio. Esse lugar, ele não é um lugar onde eu julgo, ele não é um lugar onde eu quero salvar, ele não é um lugar nem onde eu sinto amor. Eu entro num processo de neutralidade para que o campo me traga a informação e eu possa, ali junto com a pessoa, fazer todo o trabalho, fazer todo o movimento. Então, ele é um espaço neutro. E quando eu estou nesse lugar neutro, que em essência ele é amoroso, mas não é aquele amor de apego. Tânia, eu quero salvar a Tânia, né? Que são as ordens da ajuda. Então, há um lugar que a gente, né, que a gente precisa estar quando a gente vai contribuir com a vida de outra pessoa. E sempre que a gente olha para um adulto, por mais infantilizado que ele esteja, por mais que ele esteja num movimento de amor interrompido com a mamãe, com o papai ou com outro cuidador, eu olho para essa pessoa como um adulto forte e que sim, ele já tem os recursos que ele precisa para fazer novo, para fazer diferente. O que eu sou ali? Eu sou uma professora, eu sou uma pessoa que estou acompanhando ela nessa jornada, mas eu não posso curá-la, eu não posso salvá-la. Então, ok, então dentro do nosso mundo adulto, aqui a gente já está entrando, né, contando um pouquinho do que aconteceu lá atrás e entrando um pouco nesse movimento adulto. Olha só, esses pontos que aconteceram lá atrás, e que a maior parte das nossas, 80% das nossas histórias, a gente vai contar, elas vão ser histórias ligadas ao nosso papai e à nossa mamãe. Nosso papai e nossa mamãe, 80%. Quando a gente coloca o papai e a mamãe, parece que virou 80% mamãe e 20% papai. Isso não é uma, né? Mas enfim, é um movimento que a gente fala muito. Por quê? Porque a mãe, né? Enfim, há todo um contato, a todo um contexto aqui. Então, aquilo que se instalou como um trauma lá atrás, na fase adulta, e aqui a gente está olhando para o empreendedorismo, para o nosso negócio, quando uma situação se apresenta ali na minha frente, eu preciso fazer posicionamento, eu preciso fazer uma prospecção, eu preciso criar um produto, eu preciso apresentar algo para o meu cliente. Se eu estiver vivendo esse movimento ainda, que ele está registrado nas minhas células, e eu tive um trauma lá atrás, por exemplo, com comunicação, o que vai acontecer? Ou eu vou fugir, ou eu vou atacar a pessoa, ou eu vou congelar. Qual que é o mais propício? A pessoa congela. Então, ela sabe o que precisa ser feito, mas ela não faz. Então, o congelamento é o que mais traz. Então, eu vou trazendo isso à tona. Por quê? Porque cada escolha, se eu escolho saber sobre isso, me traz uma experiência que gera uma consequência. Existe um aprendizado que me leva a um novo nível de consciência sobre algo. E aí é quando a gente fala, nossa, de repente eu comecei a agir diferente. Algumas coisas são de repente, a chave vira. Em uma constelação, muitas pessoas, a pessoa ali ela viu, pum, virou. Outras pessoas precisam ir elaborando. Então, para que a gente olhe com carinho para o que veio antes, para as nossas histórias lá de antes. Sempre lembrando do seguinte, o nosso papai e a nossa mamãe também foram filhos. Olha que interessante. Eles também foram filhos. E ninguém dá o que não tem. E aí, olha só, os nossos avós, olha só que interessante, os nossos avós que colocaram lá a educação nos nossos pais. Mas olha que interessante, eles também foram filhos.
Olha só, eles também foram filhos, ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando a gente olha, tem uma frase bonita de Bert que diz assim, somos todos inocentes. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente pode escolher. A gente pode escolher andar com outros adultos, a gente consegue trocar experiências e crescermos juntos através disso, através das coisas que a gente conhece. E na fase adulta, a gente está o tempo todo tomando decisões. O tempo todo eu estou tomando decisão. Eu saio desse trabalho, quero fazer outra coisa, quero empreender no empreendedorismo, eu quero mudar de casa, eu quero me separar, a gente está o tempo todo tomando decisões. E muitas vezes essas decisões, o que a gente tem que olhar para essas decisões, né? É um exercício aqui já. Quando eu tomo essas decisões, essa decisão me leva para o mais ou me leva para o menos? Quando eu tomo uma decisão, ela me leva para o mais ou ela me leva para o menos? Aquilo que eu escolho comer, como eu escolho me alimentar, é uma decisão que está me levando para o mais ou ela está me levando para o caminho de morte? Eu quero ir embora mais rápido, porque sinto muita saudade de alguém, porque quero ir no lugar de alguém. Esse também não é o tema da nossa aula. Mas o movimento aqui é, na fase adulta, como é que eu estou fazendo esse movimento? E quanto mais estamos conectados à nossa mãe, quanto mais a gente vai compreendendo todo esse movimento, né? E aí, quando a gente diz de voltar, de tomarmos a nossa mãe, o nosso pai, né? Da gente ir lá, ir para o colo da nossa mãe, vá para o colo, tomar a mãe, tem gente que brinca, né? Bota lá na garrafinha, mãe, pai, e aí fala, hoje eu tomei. É uma brincadeira, mas está escrito ali, entende? Então você entra em contato, você sorri, você vai para uma cena, e aí você vai lembrando. E aí você vai se conectando, e aí você vai dando um lugar, até naquele momento, né, que às vezes a gente não é tão legal com a nossa mãe ou com o nosso papai. Ok. Quem não tem sucesso está dizendo para sua mamãe, eu não consigo chegar até você. Quem não tem sucesso na fase adulta, internamente, de alguma forma, está dizendo para sua mamãe, eu não consigo chegar até você. E esse não chegar é o que vai transformando a gente num adulto meio que disfuncional, ou uma pessoa que quer salvar todo mundo, né? É como se fosse uma falta, porque não é um adulto em equilíbrio. Então, ou eu quero salvar todo mundo, ou eu fico buscando salvação em todo mundo. Eu entro num processo vitimista, né? E aí aqui é quando a gente olha, essa pessoa está sendo muito vitimista dentro daquele contexto, como ela fala sobre determinado assunto, se ela está sendo uma heroína, a salvadora, ou se muitas vezes ela está num ponto de mais agressividade. Então, eu preciso olhar para isso. Ou se eu sou uma pessoa que eu estou mais observadora, né? Então, são 4 posturas que a gente vai olhar de como a gente está se movimentando. E essas 4 posturas, elas são sustentadas por 2 posturas pilares, que é o adulto e a criança. E a gente consegue avaliar isso muito rapidamente, né? Então, às vezes, alguém traz um contexto, aí a pessoa conta uma história. Eu quero constelar tal coisa, ou quero que você me ajude com determinada coisa. E, às vezes, aquela postura é bem de uma criança mesmo. E aí a gente pergunta, quantos anos você tem quando você diz isso? E, às vezes, a pessoa, ela se localiza, ela fala, tenho 10. Entende? Então, o que ela fez? A mente não sabe o que é futuro, não sabe o que é passado. Então, eu estou no hoje, me expressando através do meu negócio por uma dor, por um movimento que ele vem lá de trás. Então, eu vou trazendo esses pontos à consciência. E ao trazer esses pontos à consciência, eu consigo ir fazendo melhores escolhas, né? Alê, mas como é que eu sei que em qual movimento, em qual ponto que eu tô dentro disso, né? Onde o empreendedorismo e a minha desconexão, aqui no caso a gente está falando, né, da mãe, aonde que isso está se refletindo? Isso está se refletindo no resultado que você está tendo aí do seu negócio e você vai avaliar, e não tem resultado certo e errado, tem aquilo que é para você. Lembra? O mundo, ele está acontecendo para a gente, a partir da gente. Tudo que está acontecendo no mundo é a partir da gente. Eu sou um personagem aqui para vocês. E aqui, para mim, vocês são um personagem da minha história. Então, quando a gente coloca nesse lugar de protagonista, porém de alunos humildes, estamos crescendo e aprendendo, a vida fica melhor. Então, como que eu vou olhar, eu vou avaliar? Então, o Bert, ele traz em 3 movimentos para a gente, né? Como que está o nosso sucesso na nossa saúde, o que está acontecendo na nossa saúde,
o que está acontecendo nos nossos relacionamentos e o que está acontecendo na nossa profissão. Então, quando eu olho para essas áreas, eu consigo identificar o que precisa de um carinho maior. E não se assuste se você olhar e falar, meu Deus, eu preciso olhar para as três, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu até acredito que se todos nós olharmos para essas três grandes áreas, a gente vai ver isso. Então, ok. Então, o que acontece? O adulto que eu me torno e eu vou me reconectando com a minha mamãe, com as minhas histórias de sucesso de 0 a 6 anos, porque elas estão sendo repetidas aqui na fase adulta, né? E eu posso começar a mudar, eu posso começar a escolher. E aí, o que a gente aprende? Que o sucesso traz culpa. Ter sucesso traz culpa, porque a minha desconexão com a saúde, a minha desconexão nos relacionamentos e a minha desconexão na profissão pode ser um movimento de lealdades invisíveis e pode ser um movimento de amor cego, de amor interrompido. Então, é como se eu me desconectasse daquela alma maior, da consciência familiar, da consciência arcaica. Porque ela está fazendo esse movimento para reequilibrar todo um sistema, que também não é tema dessa aula aqui. Mas o que é importante a gente entender? Que quando eu quero fazer diferente, como uma ovelha negra que sai da família, que sai do sistema, e isso não fere o sistema se eu fizer de forma respeitosa e com amor, o que acontece? Eu vou sentir culpa. Então, tem gente que fala assim, é a história que eu contei para vocês, caramba, parece que para tudo que eu faço eu deveria ter um sucesso maior. Aí, dentro de mim, vem a questão, se eu fizer muito sucesso, eu vou ser maior que quem no meu sistema? Entende? Então, a gente vai se encaixando dentro das questões, dentro das histórias, e cada um tem a sua história, porque isso está dentro da família. E o sucesso, ele é relacional. Não existe sucesso sem outras pessoas. Sucesso é um esporte coletivo. Ter um negócio e empreender é um sucesso coletivo. Então, eu preciso me relacionar bem com as pessoas. Só que se eu não cheguei bem à minha mãe, se eu não conseguir criar esse bom contexto, quando eu olho para essas pessoas, o qual eu tenho que me relacionar, quando eu olho para o meu cliente, eu estou vendo a minha mãe. Eu estou vendo algo, algum amor interrompido que ficou lá atrás. Aí eu não consigo me relacionar com a minha audiência. E vocês sabem, vocês já estão trazendo à consciência isso que eu estou falando para vocês. Como que é se relacionar com as pessoas? Eu me relaciono com base em julgamento, eu me relaciono com medo. Tem gente que tem medo do cliente. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo atender aquele cliente porque ele é assim, assado, ele tem muita coisa, tal, eu tenho medo. Esse medo não é assim, um adulto tem medo de outro adulto? Não, um adulto não tem medo de outro adulto. Um adulto, ele gosta de ser desafiado para outro adulto, ele pode ter uma relação bem bacana de aprendizado ali. Então, percebe que isso não é uma coisa que está acontecendo aqui agora. E que por isso, que esse sucesso que a gente está falando dentro do empreendedorismo, ele está em como foi esse ciclo lá atrás. Não exatamente só com a mamãe, né? Mas aqui a gente está colocando a mamãe, mas a gente já começa a abrir como um polvo outras perninhas para outros movimentos que eles estão acontecendo. E aí, o que acontece? No lugar, porque empreender é se relacionar. Empreender, o sucesso dentro do empreendedorismo, ele é um esporte coletivo. Só que se eu não consigo me aproximar de pessoas e eu não sei o que é essa energia em mim, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um movimento de afastamento. Ou eu estou me relacionando, ou eu estou me afastando. Quem se afasta não consegue ter clientes, não consegue criar um bom público e tudo mais. Então, como que eu vou inverter nesse movimento? Eu preciso ir me dedicando mais à vida. Então, quando eu vou crescendo no meu autoconhecimento, seja a visão sistêmica, seja outro caminho, eu começo a fazer esse movimento. Eu começo a entender e a experimentar que o outro faz parte de mim. Vocês fazem parte de mim. Se vocês não estivessem aqui, não teria o menor sentido eu estar aqui sozinha. Tudo bem, eu poderia estar gravando uma aula para outro conteúdo, mas tem as pessoas do programa, né? Então, sozinho a gente não consegue fazer o movimento. Então, eu preciso ir chegando às pessoas e saindo desse estágio de um medo que ele é infantil e que eu posso ir liberando ele até que eu chegue nesse lugar. E eu preciso me dedicar ao meu sucesso.
as coisas que eu quero fazer. O dinheiro é uma energia. Então, eu quero comprar uma câmera melhor, eu quero fazer viagens, eu quero fazer coisas bacanas com a minha família, eu quero, num determinado momento, poder ter uma grana onde eu possa contribuir com outras pessoas menos favoráveis. Eu preciso ter. Isso é um movimento adulto. Isso não é um movimento infantil. A criança não quer dinheiro, a criança nem precisa de dinheiro, o adulto precisa. Então, muitas pessoas brigam com dinheiro, por quê? Porque se elas estão nessa energia, faz todo sentido ela não querer. Então, o que eu preciso é alterar esse movimento, porque isso está ligado ao quê? A nossa própria felicidade, né? Ao movimento para a gente não passar, sei lá, em brancas nuvens aqui, para a gente poder também fazer uma parte, né? Então, o sucesso, ele é ativo. O sucesso é um ativo, ele é um movimento que envolve outras pessoas. E ao sucesso ficar encaixado nisso, a gente chega no ponto do lugar. Já estou chegando na última parte aqui. Quando a gente chega nessa questão toda, então eu já estou me sentindo bem. Então eu vim crescendo nesse conteúdo, nesse movimento. E aí eu preciso olhar hoje, dentro do meu negócio, qual é o meu lugar dentro desse negócio. E não existe um lugar sozinho, né? Então, o sucesso, ele é ativo, ele é um esporte coletivo, ele envolve outras pessoas. Então, ele é pura conexão. Então, o meu lugar é um lugar de conexão. Eu aqui estou num lugar de professora. Eu estou como professora e eu preciso ver vocês, eu preciso ver quem? Eu preciso ver os alunos, as pessoas que vieram buscar aqui. Quando alguém pede a voz e conta alguma coisa ou traz um ensinamento, eu automaticamente preciso ir para onde? Para o lugar de aluna, para receber aquele conhecimento, para receber aquele movimento, e aí depois eu volto para o meu lugar de professora, quando a gente tem que manter a ordem, quando a gente tem que fazer algo, o que é importante eu entregar para as pessoas agora, integridade interior. Eu quero vender, mas de forma íntegra. Eu quero vender para quem precisa daquilo que eu tenho, do qual eu tenho uma solução. Não é para um número de pessoas, e sim para quem precisa. Então, quando a gente fala de sucesso aqui, sucesso é ampliar os próprios limites. Sucesso é quando eu começo a ampliar os meus próprios limites. Porque eu estou num lugar, aí eu estou experimentando, eu estou conhecendo, eu estou fazendo todo aquele movimento. O que eu estou fazendo? Eu estou expandindo os meus próprios limites. E ao outro movimento das ovelhas negras, quando eu estou saindo também do sistema. Então, tem um momento que eu estou expandindo os meus próprios limites e tem um momento que eu estou expandindo e crescendo com o meu lugar dentro do sistema. Agora vá para o seguinte lugar. Aí no seu negócio, nisso que você tem alguns pilares aí. Então você tem o seu pilar, eu gosto de dividir assim, ó, o seu pilar de entrega, seu produto, aquilo que eu entrego. Pode ser um ou mais, pode ser produto, pode ser serviço, pode ter uma variedade, não importa. A entrega, aquilo que você entrega. Aí você tem o seu pilar de posicionamento, que é quando você está fazendo um movimento onde você está sendo visto pelas pessoas. Então, a gente vai lá, faz os conteúdos ou faz post, independente do conteúdo, eu estou posicionando. E esse posicionamento precisa ser um posicionamento assertivo para as pessoas entenderem aquilo que eu faço. Então, eu tenho a identidade, o pilar, a identidade do posicionamento. Eu tenho o da venda. Vamos colocar ele num pilar aqui, onde está o dinheiro, onde está a venda, que ele é bastante especial e ele requer determinada lapidação. E eu tenho também o da administração. Eu preciso administrar o meu negócio. Quanto de dinheiro eu vou precisar, se eu vou fazer investimento, se eu não vou investir. Então, eu tenho um pilar administrativo, eu tenho um pilar de vendas e marketing, eu tenho um pilar de posicionamento que diz respeito, por exemplo, à minha marca, o que eu quero levar para o mundo, qual é a tribo que eu quero guiar. E eu tenho do meu produto ou serviço. Poderíamos colocar mais aqui, mas eu vejo como pilares centrais de identidade. E embaixo dela tem uma energia minha, uma energia de vítima, uma energia muito de muito vilã, uma energia muito salvadora e uma energia observadora. Então, eu olho como eu trabalho essas energias e cabe usar todas. Até porque se você não usar a sua energia de vítima, se uma pessoa vier te assaltar e você for usar uma energia agressiva, pode ser que você tome um tiro. Então, não faz sentido. E uma energia observadora, por quê? Que ela deixa as outras três funcionais. E eu tenho abaixo disso, a base é o quê? A postura. Olha como eu consigo ver tudo isso. Eu estou numa postura adulta, infantil, qual energia eu estou utilizando?
e qual pilar eu estou cuidando. Não faz sentido, por exemplo, eu, por exemplo, estar aqui numa energia administrativa, entende? Olhando só para as coisas administrativas aqui, sendo que agora é o quê? Agora tem que estar aqui a professora, agora tem que estar aqui também quem está posicionando. Então, por quê? Porque vocês sabem o que eu faço, tem pessoas que estão me conhecendo aqui pela primeira vez, estão me vendo aqui pela primeira vez. Então, a gente vai aprendendo a navegar nela. E aí não faz sentido trazer as outras identidades. Trazer a identidade esposa, trazer a identidade filha, trazer a identidade mãe, trazer a identidade pai, trazer a identidade filho. Esse não é o momento, né, da gente utilizar. Então, nós não somos a nossa identidade, a gente vai navegando entre elas. E quanto melhor a gente aprende a utilizar as nossas identidades, mais sucesso a gente vai ter. Sempre que eu estou no meu lugar, eu tenho força. Sempre que eu estou usando a identidade correta, sempre que eu estou no meu lugar, eu sou a Alessandra, eu sou a responsável pela minha empresa, pelo meu negócio. Não é o governo, não é a mídia social, não é a Eliane, não é a Tânia. Eu sou, percebe? Ó, esse é o meu lugar. Eu preciso estar nesse lugar de responsabilidade, porque desse lugar eu tenho força. Não é o meu pai, não é porque o meu pai deixou herança para meus irmãos e não deixou para mim, não é porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos, por isso que eu não tenho sucesso hoje. Percebe? Quando a gente vai para o nosso lugar do que diz respeito ali, sem a gente culpar, sem a gente se movimentar de uma forma não tão atrativa, né, ao mundo, a gente se posiciona bem. E aí eu quero chegar aqui para a gente olhar para o seguinte, sobre o trabalho em si. O trabalho, no trabalho todo movimento é seu, essa autorresponsabilidade, esse movimento, ele é todo seu. E quando eu estou trabalhando, eu estou servindo, é o serviço, como o Bert nos traz. O trabalho é o que? É o servir, é o serviço, né? Então, ele depende de mim, eu posso fazer escolhas, no que vou trabalhar, eu escolho. E eu escolho servir. E nesse momento que eu escolho servir, né, que eu escolho servir, eu tenho que ser uma pessoa caprichosa. Tem uma frase do Bert que é assim, ó, toda atenção aos detalhes não é superficial. Toda atenção aos detalhes não é superficial. E eu quero que você observe se no seu negócio aí você não está sendo superficial quando você está construindo, quando você está fazendo coisas. Esses dias eu e o Marcos, a gente estava conversando, e o Marcos trouxe uma coisa para mim, eu falei, nossa, isso fez muito sentido para mim. Então o Marcos falou assim, quando eu estou fazendo tráfego, eu estou fazendo uma cirurgia. Então, eu vou para a sala de cirurgia, eu abro a barriga da pessoa, eu faço o que tem. Eu não posso sair no meio, não posso sair no meio ali. Eu abri a barriga da pessoa, a anestesia vai passar. Eu faço tudo o que tem que ser feito, é a vida de uma pessoa, eu vou até o último, nos detalhes, fecho, saio, dever cumprido. E ao longo do dia, aí eu falei, cara, fez muito sentido. Quando eu chego para uma constelação, quando eu chego para uma aula, nada mais existe para mim, a não ser aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então eu chego como? Com qualidade de presença e com comprometimento da vida das pessoas que estão ali. Não é salvadora, não é isso, mas é em fazer o meu melhor, é em cuidar dos detalhes. Porque se eu estou aqui e eu estou preocupado que eu vou fazer meio-dia, não funciona. Não vai dar certo, não vai funcionar. E quantas janelinhas não tem, né? Não tem disso. Esses dias eu estava no cabeleireiro, aí minha irmã, caçula, mandou algo. Aí ela mandou algo ali, aí eu estava conversando com ele, aí eu falei, peraí. Aí eu fiquei 5 minutos com ela. Ela me fez as perguntas que ela precisava, eu interagia, foi uma microcirurgia de 5 minutos. Mas eu mergulhei ali, eu me conectei no campo dela, eu me conectei na necessidade dela, eu entrei e eu saí, 5 minutos. E aí eu voltei pro meu cabeleireiro e a gente continuou lá com o nosso papo descontraído, gostoso, ponto. Entende? E às vezes a pessoa tá ali fazendo as duas coisas. Então, se você não se concentra, isso também vai ter a ver com a qualidade daquilo que você está entregando e de você se observar se você está sentindo alguma dor dentro de você, no qual você precisa olhar. Então, se eu vou pegando as janelinhas ao longo do dia daquilo que eu estou empreendendo, agora é a hora que eu vou escrever um post. Então, eu vou me concentrar no post. E aí ele vai sair mais rápido, ele vai sair com mais qualidade, ele, entendeu? Tudo muda. Por quê? Porque eu entro em contato. Agora, empreender é dar o que sobra. E o que é a gente dar o que sobra? Quando a gente já tomou tudo que tinha para tomar.
Eu venho tomando a minha mãe e o meu pai, porque eu estou aprendendo agora com a visão sistêmica, que eu preciso ir liberando esses movimentos, então eu vou ganhando uma força interior em mim. Essa força interior vai fazendo com que a cada 90 dias o meu negócio tenha uma progressão. E isso vai chegar a um ponto que vai virar exponencial. Então vai ser aquela coisa assim, eu saí de 10 alunos para 15, saí de 15 alunos para 30. Aí vai ter um momento que você vai sair de 300 para 3.000. Olha o crescimento, né? Olha a curva exponencial acontecendo aqui. E ela começa com menos, porque aqui eu estou lapidando toda a visão sistêmica, aí de repente aquilo cresce. Mas eu me entrego para isso e eu vou qualificando. Então, a gente precisa dar atenção aos detalhes. E outra coisa importante, e eu fiquei muito feliz com o que aconteceu aqui com a gente, foi o seguinte, não tome aquilo que você não vai usar. Que aqui a gente vai falar assim, da qualificação dos recursos. E quem está pegando demais, está buscando a mãe. Quem está tomando demais. Então, assim, você vai lá, olha aqui são os livros de Bert, né? Mas você vai lá e você compra 20 livros e você não entra em contato com nenhum. Porque mesmo que você não vá ler o livro todo, quando você comprou aquele livro, algo lhe chamou a atenção. Qual é o contato que eu preciso entrar com o livro? Receber o livro, agradecer o livro, fazer o meu ritual com o livro. Todos esses livros aqui, na frente deles tem uma dedicatória. Eu me conecto, agradeço a Bert e eu coloco um grupo de pessoas ali naquele livro. Eu escrevo o nome daquelas pessoas que estão ali e toda vez que eu vou ler aquele livro, aquelas pessoas vêm comigo. Eu nunca leio o livro sozinha. Esse é o meu ritual, né? Então, qual é o ritual que você faz quando você está fazendo, você está incluindo? Sucesso não é em equipe? Sucesso não é um esporte coletivo? Como que eu vou ter sucesso na leitura de um livro se eu ler só? Então, eu trago a pessoa que o escreveu, eu agradeço porque ela está antecipando algo ali para mim. Ela está trazendo algo para mim. Agora, você é com os seus professores, você é com os seus mestres, você é com tudo que você aprende, um movimento parecido do que como nós somos com os nossos pais. Então, esse caminho todo, percebe como ele vai colocando a gente num lugar grande? Então, assim, tome o que é preciso, tome apenas aquilo que você precisa e oferte apenas aquilo que você tem, né? Que eu brinco lá, que eu falo. Por que você está correndo com um saco de laranja se você poderia estar correndo muito bem com uma laranja só? Então, o que eu tenho no meu método, o que eu tenho no meu produto ou serviço, que quando eu entrego aquilo é leve, eu consigo correr, me movimentar bem com aquilo e a pessoa fica feliz, ao invés de eu pegar um saco de laranja. Porque às vezes a pessoa quer entregar um resultado que ela não tem. Só que tem vários resultados que ela tem e ela não está conseguindo ver. Por quê? Porque a energia dela está dissipada em outra coisa, em outro movimento. E quando eu faço uma transição de carreira, para quem fez movimentos novos aí, quando eu chego nesse movimento atual, eu preciso trazer tudo que veio antes. O novo tem força quando ele está embasado por tudo que veio antes. E tem gente, eu atendo muita gente do corporativo que fez transição, eu vivi isso na minha própria pele, né? Que você sai tão cansado de um lugar que parece que você não quer levar nada de lá. E quando você faz isso, você fere a ordem. É a mesma coisa com os nossos pais. Quando você diz, eu não aceito, eu não quero isso que o meu pai e minha mãe me deram, ou isso que o meu ex-chefe, porque a sua relação com o seu ex-chefe também conta muito sobre a sua relação com a sua mãe e com o seu pai. E você diz que você não quer aquilo, neste momento isso torna-se uma profecia autorrealizável e você perde o direito de usar qualquer coisa que aquela pessoa tenha trazido a você. Então eu vou lá, faço uma formação em administração de empresa. Agora eu sou terapeuta holística, isso aqui não serve para nada. É claro que serve, porque como terapeuta, provavelmente você vai ter que organizar suas coisas, você está montando sua empresa, você está montando seu negócio. Então, eu corto aquilo, eu largo aquilo, e tá tudo bem, né? Você é adulto, você sabe. Agora você já sabe. Antes você não sabia. Agora, né? Agora você já sabe, você já tem que ter um cuidado a mais. Então, essa postura adulta e essa postura, né, que ela é um crescimento e que ela tem a ver com o nosso sistema de origem, como eu me relaciono no meu sistema de origem, conta como eu trabalho no meu sistema atual e conta como é o meu sistema dentro dos negócios. Então, nós somos uma pessoa só
andando entre os três, navegando entre os três. Por isso que, para mim, a visão sistêmica ela vai fazendo cada vez mais sentido, porque à medida que eu libero algo lá no meu sistema de origem, automaticamente isso mexe em outros. Ou quando eu cresço e aprendo algo aqui no meu negócio, algo lá no meu sistema de origem é mexido também. Fez sentido para vocês até aqui? A gente tem, olha, 11:11, que interessante. Que interessante isso. Eu não olhei o chat, eu não olhei as perguntas, eu me concentrei aqui, eu fiquei concentrada, enfim, para eu não navegar por assuntos diversos. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação aqui e vou abrir ela de novo, só para depois a gente poder dividir dentro da plataforma. Então, eu vou parar.